Adão e Eva, do Jardim do Éden, a queda é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos ao canal. Que Deus abençoe você que tem orado pela minha vida, tem deixado seu like, seu comentário, tem compartilhado, tem nos ajudado em oração. Que Deus nos abençoe. A história do casal é contada nos 3 primeiros capítulos da Bíblia no livro de Gênesis. Para você ter uma compreensão melhor, depois peço que você leia na sua casa para esse vídeo não ficar muito longo. Nós que somos criacionistas cremos que o primeiro par de seres humanos criados por Deus para popular a terra foi Adão e Eva. Adão, de acordo com a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, foi criado no 6º dia com a missão de cuidar da terra. Diz a Bíblia que ele foi feito do barro. Já Eva, criada posteriormente, foi da costela de Adão. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 21 e 22. Diz a Bíblia em Gênesis 2,18, que Deus disse que não era bom que o homem esteja só. Então fez Adão dormir e assim fez Eva, a sua companheira. Irmãos, o casal Adão e Eva vivia no paraíso, vivia em plena comunhão com Deus, como nos diz as Sagradas Escrituras. Porém, o casal caiu em pecado, quebrando uma ordem muito explícita do Senhor. O casal gozava de liberdade, porém a única restrição que eles tinham está em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, a qual o Senhor fala que o casal poderia comer de todas as árvores, todos os frutos que tinha no Jardim do Éden, com exceção da árvore do conhecimento, algumas traduções chamam de ciência, do bem e do mal, conforme está em Gênesis 2, 16 e 17. Então o inimigo, ele traz uma investida, se utilizando da serpente. Alguns dizem que aquela serpente não era o diabo, mas a Bíblia fala que sim. Veja que diz em Apocalipse, para sabermos que a serpente era o diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9, que diz, veja o que diz o texto. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Também tem outra referência em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, que está escrito: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se aparta a simplicidade que há em Cristo. Então 2 Coríntios 11, 3 e Apocalipse 12, 9 nos garante que a serpente que tentou Eva era o diabo, propriamente também chamado de Satanás. Então ele faz uma investida, né, a serpente. E qual foi a investida? De acordo com Gênesis capítulo 3, verso 4, ele inverte a ordem que Deus deu e também traz dúvidas. Deus disse que quem comesse morreria e ele disse que não morreria, então trouxe dúvidas e assim o casal cede. E como diz o hino da harpa cristã, tentado não cedas, ceder é pecar. Então fuja da aparência do mal, como diz Jó, que a Bíblia diz que Jó era reto, temente a Deus, justo e se abstia da aparência do mal. Tem uma abstinência, ou seja, aquilo que parecava mal Jó, sair. Assim temos que fazer aquilo que nem propriamente fugir só do mal, mas aquilo, assim, fugir do mal também, lógico, mas aquilo que aparentar o mal devemos fugir. Então o inimigo traz uma investida, utilizando da serpente, invertendo a ordem a qual o Senhor Deus, que ele trabalha na inversão de valores, e também trouxe dúvidas. É o mais que o inimigo faz, é trazer dúvidas, querer nos perturbar. Porém diz a Bíblia que ao Senhor não pertence a confusão, não pertence a confusão, mas sim a paz. Então Deus está nos esclarecendo pela sua palavra, cuidado com o inimigo. Ele quer inverter as ordens as quais o Senhor deu e também quer trazer dúvidas. Então, amados irmãos, veio a desobediência. No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8, diz que na virada do dia, ou seja, no final da tarde, o pôr do sol, por volta das 6 horas da noite, às 18 horas, o Senhor veio e fez uma pergunta, conforme diz em Gênesis capítulo 3, verso 9. Onde estás? E diz a Bíblia que o homem, ouvindo a voz de Deus, disse que se escondeu porque estava nu. Então, houve uma desobediência. No capítulo 3, verso 6, diz o texto que a mulher, vendo que a fruta era agradável aos olhos, dava da ciência do bem e do mal, comeu e deu a seu marido. E quando o Senhor chega, eles se escondem. Então, observamos que, posteriormente, após essa desobediência, veio a sentença do julgamento. Quando abrimos a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 14, depois peço que você confira cada versículo que eu estou citando aqui, só é você abrir a Bíblia nos primeiros 3 capítulos, veio a sentença para a serpente. A serpente rastejou e comeu pó por todos os dias da sua vida, conforme diz Gênesis 3,14. A mulher iria ter dores de parto, conforme está em Gênesis 3,16. O homem, diz a Bíblia, que a terra se tornou maldita, amaldiçoada por conta dele e teria dificuldades no trabalho, conforme está em Gênesis capítulo 3, verso 17. Veja como as nossas atitudes às vezes nos prejudicam quem está
ao nosso lado. Então, quando Eva foi tentada, era para ela não ceder, era para ela resistir. Que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo fugirá de vós. Então, ela não resistiu. Então, mesmo ela caindo, quando ela viesse para Adão, era para Adão ter se segurado, não ter cedido, mas infelizmente ele cedeu e por um homem entrou o pecado, mas também diz a Bíblia que por um homem também entrou a salvação, que foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então observamos, amados irmãos, após a sentença da serpente, que foi para rastejar e comer pó, Gênesis 3,14, a mulher teria dores de parto, Gênesis 3,16, e o homem teria dificuldade no trabalho, o trabalho não seria tão dificultoso como é no dia de hoje, e também a terra se tornou amaldiçoada por conta da sua atitude de desobediência, conforme diz Gênesis 3,17. Então muitos me perguntam o que significa a queda. A queda, se fôssemos dar um significado em uma palavra, significa o pecado original e trouxe diversos efeitos. Dentre os tais, em primeiro, podemos observar, de acordo com Gênesis 3,23 e também Isaías 59, versículo 2, a parte A, que ela separou o homem de Deus. Também criou um vazio dentro do homem, também separou a humanidade entre si e criou uma separação entre o homem e a própria natureza. E posteriormente a isso, observamos que Adão e Eva tiveram alguns filhos. Primeiro, eles foram expulsos do paraíso após sua desobediência. Após ter sido expulso, começou a ter filhos. Então teve o filho mais velho, a qual se chamava Caim, e depois teve o filho mais jovem, que se chamava Abel. Caim, diz a Bíblia, que era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Em um dado momento, ambos, diz o texto sagrado, que foram oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Deus desagradou mais do sacrifício de Abel e recusou de Caim. Aí Caim vai, mata Abel por inveja, e depois, posteriormente, diz a Bíblia que ele foi amaldiçoado pelo Senhor. Então, após essas tragédias, o casal tem um novo filho, chamado Sete. E a história continua e a terra foi sendo povoada, que são assuntos para os próximos vídeos. Então, Adão e Eva, do Jardim do Éden, a queda, foi o nosso novo vídeo. Peço a você que está assistindo esse vídeo, nos ajude deixando um like, um comentário, compartilhando para que o YouTube veja que esse material é bom e lance para outras pessoas para que elas escutem a palavra, que eu não busco projeção ministerial nem fins lucrativos. Quero sim pregar a palavra do Senhor e preciso da vossa ajuda, em especial das vossas orações. E se puder, compartilhe. Você que está assistindo, se inscreva nesse canal, caso não seja inscrito, se você também desejar, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês.